Oi. Eu sou Jefferson Sarmento e eu quero te desejar boas-vindas ao vídeo especial do Dia das Mães. Boas-vindas pelo menos para quem gosta de histórias um pouco diferentes, um pouco mais macabras e mães que estão à altura dessas histórias. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é considerado o maior clássico do Alfred Hitchcock. Certamente o filme que colocou ele na cadeira de um dos diretores mais importantes, um dos produtores mais importantes de Hollywood na época dele e considerado assim até hoje. A gente vai conversar sobre Psicose e uma das mães mais icônicas do cinema, da cultura pop e da literatura. Só que hoje a gente vai focar especificamente no filme Psicose de 1960, um filme que quase não viu a luz ou o projetor das telas de cinema, porque o Hitchcock ficou com um pouquinho de receio do que as pessoas iam pensar, de como o seu filme ia ser classificado, como a crítica ia receber aquele filme sangrento e estranho que ele resolveu fazer. Segura um pouquinho aí que a gente já volta logo depois da vinheta para conversar sobre Psicose, do Alfred Hitchcock, e aquela mãe, a Norma Bates. O Hitchcock estava atrás de um filme novo para fazer depois de Intriga Internacional, só que a Paramount já tinha recusado uma cacetada de projetos dele. Foi nesse momento que um dos assistentes dele chegou com esse livro novo, meio obscuro, de um autor que ninguém conhecia ainda naquela época, o Robert Bloch, e lançado numa coleção de livros bem chinfrins, de livraria de segunda, de banca de jornal, livro de mistério, de romance de mistério, que eram considerados pela crítica como baixa literatura. Só que Hitchcock colocou os olhos naquela história, nas reviravoltas de Psicose e principalmente naquele final, olhou para o assistente dele e disse o seguinte: cara, volta pra rua agora e compra todos os exemplares que você encontrar, não deixa nenhum para trás. A ideia dele era preservar aquele final, preservar as reviravoltas de Psicose do Robert Bloch para poder lançar isso no cinema. Ele comprou os direitos por míseros $9.500 e decidiu: vou vender para Paramount. E a Paramount recusou. Quando a Paramount recusou, ele voltou para casa, repensou e disse: não, esse filme tem que sair do papel. Então ele voltou com uma nova proposta. Vamos reduzir os custos, vamos trabalhar com uma equipe enxuta, vamos filmar em preto e branco para reduzir mais ainda os custos. E aí a Paramount disse não outra vez. Teimoso que ele era, resoluto que ele era, se você preferir uma palavra um pouco mais digna, vamos dizer assim, o Hitchcock decidiu filmar Psicose com a própria produtora, a mesma produtora que ele usava para os programas de televisão que ele produzia. Ele resolveu filmar com atores que possivelmente ninguém conhecia direito, com exceção da Janet Leigh, que já tinha trabalhado com Orson Welles em A Marca da Maldade, que já tinha trabalhado com autores como Tony Curtis, como Kirk Douglas, atores que provavelmente a maioria de vocês não conhece. E quem conhece está no grupo de risco da Covid-19. Cacilda, eu estou no grupo de risco da Covid-19. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. Bom, o Anthony Perkins, que foi escalado para viver o Norman Bates, não era um ator exatamente desconhecido naquela época. Ele, inclusive, já tinha concorrido ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1957. Só que o salário dele naquele momento cabia direitinho no orçamento enxuto que o Hitchcock tinha para Psicose. O resto do elenco ele resolveu escolher entre atores desconhecidos e entre atores mais baratos, atores de televisão. Mas olha que bacana, para poder despistar o público e despistar a crítica, inclusive, o Hitchcock resolveu fazer uma chamada para uma atriz que supostamente iria viver no filme a mãe do Norman Bates, a Norma Louise Bates. Se você conhece a história, e se não conhece deve ter vivido no mundo da Lua ou em Marte nos últimos 60 anos, dá para você ter uma ideia da paranoia do Hitchcock com a possibilidade daquele roteiro vazar ou de alguém imaginar o final da história. You know, this is the first place that looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps, clamped in them. Filmado em preto e branco, Psicose finalmente ficou pronto e o Alfred Hitchcock ficou com medo de lançar o filme no cinema. Ele tinha medo do que as pessoas iam pensar, que era um filme extremamente violento e
cru, e é um filme extremamente violento e cru. Ele tinha medo que o filme acabasse relegado a cinemas de quinta categoria, a drive-ins baratos, a salas sujas, que os críticos dissessem depois, olha, esse aqui é o filme que acabou com a carreira do Alfred Hitchcock. Mesmo assim, ele pegou uma das cópias do filme e entregou para o compositor Bernard Herrmann, que já tinha trabalhado com ele em outros filmes e trabalhou em outros filmes com ele, foi responsável por músicas em Taxi Driver, até no clássico dos clássicos Cidadão Kane, teve músicas inseridas inclusive em Kill Bill, e o Herrmann voltou com o Hitchcock para o Hitchcock com uma trilha sonora diferente daquilo que o diretor tinha pensado. O diretor tinha pensado numa coisa mais suave, um jazzinho, pontuando as cenas, só que o Herrmann voltou para o Hitchcock com aquela trilha sonora impactante que quando o Hitchcock ouviu, ele disse, cara, esse aqui é o filme que eu tinha pensado, é o filme que vai mudar tudo. A cena do chuveiro, quando a personagem da Janet Leigh é assassinada pela suposta mãe do Norman Bates, ela é pontuada por aquelas facadas sonoras que vão gritando junto com o público e vão fazendo você se encolher na cadeira enquanto você está assistindo. É como se você tivesse realmente ouvindo uma facada. Se você fechar os olhos sem olhar a cena acontecendo, você consegue ver os movimentos dentro da sua imaginação de como é a morte da personagem da Janet Leigh. E aí a Paramount resolveu lançar o filme assim mesmo. Lançou cheia de medo de o que os críticos iam pensar, do que ia acontecer. E realmente os críticos desceram o cacete, disseram que era um filme extremamente violento, com violência gratuita. A cena em que a Janet Leigh aparece no começo da história, só de sutiã, depois de dormir com um amante, foi considerada extremamente desproposital, uma cena que atentava contra a moral, contra o pudor. E a cena do chuveiro teve vários críticos e vários especialistas que ficaram procurando para ver se achavam um mamilo escondido ou perdido num canto de cena para poder censurar o filme. E aí o filme foi para salas de cinema e o público amou a história do Norman Bates, do alucinado Norman Bates, do assassino Norman Bates, e transformou o filme do Hitchcock, que tinha trocado parte do seu salário de diretor por um pedaço da bilheteria, transformou o Hitchcock num dos maiores diretores de todos os tempos, num dos maiores produtores de todos os tempos, encheu o bolso do Hitchcock de dinheiro e rodou por todo o país e pelo mundo inteiro, transformando Psicose no clássico que é hoje. And none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? A essa altura do campeonato, 60 anos depois, você já deve estar careca de saber qual é a história de Psicose. Mas vamos lá. Psicose começa com a Marion Crane, que é uma secretária que rouba $40 mil do patrão e foge da cidade para se encontrar com o amante. Ela chega nesse motel de beira de estrada, um motel barato, e encontra o dono do motel, que é esse rapaz extremamente educado, delicado, Norman Bates, um rapaz gentil, só que não precisa de muitas cenas para você perceber que tem alguma coisa de errada com ele. A Marion está ali comendo um sanduíche e o Norman, a câmera passeia pelo Norman e você tem certeza, esse cara não é normal. Daí a gente é catapultado para a cena fatídica do meio do filme, aquela cena em que a Marion morre no chuveiro. A personagem da Janet Leigh morre no chuveiro com as facadas, a trilha sonora do Herrmann, e aí você tem aquele choque. Cara, como assim o Hitchcock e o Robert Bloch matam a protagonista, a pseudo-protagonista do filme, no meio do filme? Quando você tem uma reviravolta dessa no meio da história, você destoa completamente de todas as cartilhas de escrita criativa do que seria um bom roteiro, do que seria uma história de sucesso no cinema ou num livro. O Hitchcock simplesmente tira essa cartilha da frente e reescreve como se deve estruturar uma boa história. Essa é uma estrutura que, na verdade, foi repetida muitas vezes depois em vários outros filmes, e um dos que eu gosto mais é Vestida para Matar, do Brian De Palma, que usa esse mesmo modelo de estrutura, de uma reviravolta extremamente impactante e que você não espera de jeito nenhum no meio da história. Quando você tem isso no meio da história, o que você faz com o final da história? Como que você vai manter esse tipo de impacto no final da história? Porque o filme não acabou. Você tem que ter alguma coisa para valorizar o final da história.
E a história de Psicose tem isso. O impacto final de Psicose ele consegue ser ainda maior do que a reviravolta da morte da Marion Crane. O impacto do final da história é aquele em que você está descendo a escada junto com a Lila Crane, que é a irmã da Marion, que vai atrás dela depois que ela desaparece, e você chega de frente para o cadáver da mãe do Norman Bates e você percebe o que é o Norman Bates. Você percebe o que é toda a história de Psicose. Você entende, inclusive, por que o título Psicose na história. É o impacto dos impactos. Ele consegue extrapolar, inclusive, a cena do chuveiro. E, cara, a sensação que a gente tem quando assiste essa cena é que você está descendo num carro em alta velocidade, a 150 por hora, 200 por hora, e o carro freia e o seu cérebro vai embora e você fica lá atrás preso no cinto de segurança. Demora uns tantos metros para o seu cérebro perceber, opa, meu corpo ficou lá atrás. Essa é a sensação que você tem quando você está de frente para o corpo da Norma Louise Bates. Am I acting as if there's something wrong? She's not missing so much as she's run away. Put me down. Mother! Oh, God! Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you? Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar sobre uma outra curiosidade de Psicose. É que no livro do Robert Bloch, o Norman Bates, ele na verdade é um sujeito baixinho, gordo, meio asqueroso. Quando o Hitchcock transportou esse personagem para as telas, ele moldou esse personagem na fisionomia do Anthony Perkins, para um sujeito um pouco mais frágil, um sujeito magro, sempre muito pálido, meio trêmulo, e um sujeito que você acredita que é capaz de ter dentro da própria cabeça as duas personalidades, da mãe opressora e daquele rapaz sempre muito ingênuo, muito tímido e oprimido, e que é capaz sim de mudar de personalidade, vestir as roupas da mãe e assassinar uma moça no banheiro, como é o assassinato da Marion Crane. Na verdade, o personagem do Norman Bates ele foi baseado pelo Robert Bloch numa pessoa real, num sujeito chamado Edward Gain, que era um fazendeiro do Wisconsin, que foi preso dentro da sua casa com vários, digamos, souvenirs estranhos e macabros dentro da sala, no quarto, no porão. O Ed Gein foi criado por uma mãe extremamente opressiva, junto com o irmão. O irmão foi encontrado morto alguns anos depois, num incêndio na fazenda. A mãe, que era uma mulher que estava sempre acusando os dois de serem fracassados, de dizer que eles eram pecadores, que orientava que os dois tinham que tomar cuidado com o pecado, com as mulheres que levavam os homens para a perdição. A mãe morreu depois de alguns ataques cardíacos e o Ed Gein ficou sozinho no mundo com a sua loucura. Quando a polícia encontrou o Ed Gein dentro da sua casa e foi para lá para poder prender o Ed, ela encontrou quadros com genitálias e cabeças femininas em tudo quanto é canto da casa, e souvenirs meio loucos, como colares com mamilos, um manequim vestido com as peles de uma mulher. E o Ed foi preso, só que ele não foi considerado um serial killer, porque na verdade, segundo ele só matou 2 pessoas na vida toda. Todos aqueles souvenirs macabros eram roubados de cadáveres do cemitério da cidade. Ele foi preso e morreu em 1984, dentro da sua loucura, nunca mais foi solto. Só que esse mesmo sujeito, ele deu origem, ou foi inspiração para 2 outros personagens macabros do cinema. Um deles foi o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. E o segundo, que talvez você conheça até mais, e até é icônico, é o personagem Buffalo Bill, do filme O Silêncio dos Inocentes, aquele que rapta as meninas, mata essas meninas e recorta a pele delas para poder fazer a sua própria pele, para poder fazer o seu vestido. It's not as if she were a maniac. She just goes a little mad sometimes. Why, she wouldn't even harm a fly. Bom, esse vídeo chegou no final e espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dessa mamãezinha super fofa chamada Norma Louise Bates, que inclusive você pode conhecer até mais no seriado Bates Motel de 2013, se eu não me engano tem 5 temporadas e funciona como um prólogo atualizado
tanto do livro do Robert Bloch quanto do filme Psicose do Alfred Hitchcock. Se você gostou do vídeo, clica aí em curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Vamos distribuir um pouco de histórias e de filmes e de livros para todo mundo. E a gente se encontra no próximo vídeo.